Muito bem, irmãos, nós vamos continuar a meditar no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, conforme nós começamos no domingo passado. Então nós vamos ler os 9 versículos que já lemos e vamos continuar a nossa meditação. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Está bem audível aí no fundo? O pessoal está ouvindo bem? Ok? Na internet o pessoal está chiando ou está tranquilo? Então tá bom. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Jeová teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Senhor Deus bendito, agora ao meditar na tua palavra, rogamos mais uma vez, à luz do teu Espírito Santo, que nosso coração e nossa mente possa enxergar, possa ver a maneira bondosa com que o Senhor instrui o teu povo e aquilo que o Senhor nos ensina. Guarda-nos, ó Deus, de pecar contra ti, ao não darmos a devida atenção e ouvidos à tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. No domingo passado, nós começamos a estudar esse texto e vimos que a população do Brasil cresceu e de uma maneira desproporcional em porcentagem, a população evangélica cresceu de maneira astronômica no Brasil. Há muita gente que olha para a situação no Brasil, gente de fora, olha para o Brasil e diz assim, não, está acontecendo um reavivamento no Brasil. Como é que uma população cresce de pouquíssimas pessoas para se tornar mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil? E vemos que, ainda que isso seja realidade, e ainda que você ande pelos bairros da sua cidade e encontre a padaria Shekinah, a oficina Jeová Jireh, e todas essas coisas que mostram que existe um evangelicalismo latente no nosso país, nós vimos que a nossa situação moral da nação, ela parece não ter melhorado muito. Principalmente quando a gente olha para o volume dos escândalos nos quais aqueles que supostamente são chamados cristãos evangélicos estão envolvidos. Quando olhamos para os nossos políticos, quando olhamos para a nossa pífia influência na área da educação na nossa nação. Pensa um pouquinho. Pensa você, pai cristão, que está com o seu filho aí, chegando no ensino médio, e agora você diz assim, eu gostaria de enviar o meu filho para uma universidade cristã. Quantas são as opções que nós temos?
São pouquíssimas. São pouquíssimas. Nós temos muito pouca influência de fato na nossa cultura. E eu acredito que para que haja influência na nossa cultura e nós de fato sejamos contra a cultura, a primeira coisa que precisa acontecer é essa igreja que está crescendo no Brasil, crescer em profundidade, crescer para ser uma igreja de fato de gente convertida e não só de gente convencida a respeito do Evangelho. Porque, na verdade, a contracultura, ela nasce no coração de gente que conheceu a graça do Evangelho de Cristo. Mas quando a gente olha para as nossas próprias igrejas, nós temos várias crises que existem nas nossas congregações, que existem no meio do nosso povo, e que nós não sabemos lidar com elas, nós não temos respostas para elas, porque nós nos amoldamos as coisas que são do próprio mundo. Por exemplo, domingo passado eu rapidamente mencionei esses tópicos, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles. Tem o primeiro tópico que eu chamo de os deuses do lar. A gente vai domingo à igreja, a gente responde as respostas padrões sobre todas as coisas, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, e aí a gente volta para as nossas casas e a gente vive dentro de casa como se pagãos nós fôssemos. Se você pegar a casa do seu vizinho e a sua casa, ele não é evangélico, ele não é cristão, e a sua casa, é provável que duas pessoas entrem na casa de um e na casa de outro, passem um dia lá e não saibam e não percebam a diferença de um e de outro. Porque nós não temos cultivado dentro dos nossos lares uma vida de piedade. Oração é um assunto desconhecido na nossa casa. Às vezes nós sequer oramos na hora das nossas refeições. Sequer. Passa tudo batido. Não vivemos uma vida de adoração dentro de casa. Aliás, a gente passa a viver, ou passou a viver, uma religião personalizada às nossas necessidades, vontades e etc. Mas a espiritualidade cristã deixou de ser a expressão da verdade, da revelação de Deus dentro do nosso cotidiano. E aí então você começa a fazer perguntas para os crentes e para os filhos dos crentes. E você começa a ver que não há conhecimento da Escritura, que não há conhecimento da palavra. Isso, queridos, a igreja pode trabalhar, o seu pastor pode pregar bem ou pregar mal, ou ele pode ter uma excelente escola dominical na sua igreja. Se essas coisas não forem cultivadas dentro da nossa casa, os nossos filhos vão viver uma vida secularizada e paganizada, porque nós criamos nossos pequenos deuses dentro de casa, e o nosso entretenimento, e o nosso tempo X, e o nosso tempo Y, ou aquilo que temos que fazer, o nosso estilo de vida é mais importante do que a nossa vida espiritual. E aí então nós começamos a, de fato, fracassar na nossa caminhada. Porque a nossa casa não é conhecida como um ambiente de adoração. Não, aquele culto lá do pastor é legal, vou lá no domingo, já serve para 6 dias. Se eu for lá e encher o meu tanquinho no próximo domingo, estou abastecido para mais 6. Nós temos os nossos deuses do lar e vivemos um paganismo dentro dos nossos lares. Segunda coisa que eu gostaria de levantar e mencionar é que nós vivemos, por causa dessas próprias coisas, uma crise de autoridade que, pelo menos na minha história, na minha vida,
é sem precedentes. Eu não sei se na história do mundo já houve tal coisa, mas nós vivemos numa sociedade ao contrário. Uma das marcas da nossa sociedade contemporânea é a ausência de absolutos, e a ausência de absolutos gera a ausência absoluta de autoridade em todos os níveis. Todos os níveis. E nós queremos crescer em comunidades onde exista o conceito e a noção de autoridade. Mas eu posso falar, estou falando dentro de casa, se você não é membro de uma igreja, eu espero que você não se escandalize, mas saiba a verdade junto conosco. Os crentes têm uma mania de falar mal dos crentes. E os crentes têm uma mania de falar mal dos seus líderes espirituais. E aí nós queremos que os nossos filhos cresçam como crentes. Mas quem destrói, quem mina a autoridade dentro da própria igreja, somos nós. E quando eu digo nós, primeira pessoa do plural, estou falando dos pastores. E eu tenho colegas aqui, então a gente pode se reunir nessas coisas. Nós minamos os conceitos de autoridade para os nossos filhos. Os nossos políticos são corruptos, ladrões, os nossos guardas, os nossos policiais, o juiz de futebol, todo mundo é ladrão. Então a gente vai repetindo isso na cabeça deles a vida inteira. E lá depois a gente quer que eles tenham uma noção clara de autoridade. Lá, quando os meninos eram bem novos, a gente percebeu que podia errar com os nossos filhos. Eu e Denise combinamos o seguinte: nossos filhos nunca vão nos ouvir falar mal, de preferência de ninguém, mas especialmente de qualquer autoridade eclesiástica. Porque se eu quero que eles sejam crentes, eles precisam amar a igreja, e amar a igreja significa começar a aprender a amar os líderes da igreja. Olha, eu amo a igreja da Barra Funda, mas eu odeio o pastor. Não vai dar certo, gente. Não vai funcionar. Eu me lembro uma vez, o Avner devia ter seus 9, 10, 11 anos de idade, e eu e a Denise íamos viajar para algum lugar, alguma coisa, não lembro exatamente os detalhes, mas ia ter um campeonato de futebol, e ele queria muito jogar naquele campeonato de futebol. E nós combinamos que ele ia dormir na casa de um colega, pastor, lá da nossa igreja. E naquele dia ele estava nervoso. Pai, vamos. Calma, meu filho, por que você está tão assim? Eu falei assim, porque hoje eu vou dormir na casa do pastor. Eu falei, Avner, você dorme na casa do pastor todos os dias. Mas era uma autoridade espiritual sobre a vida dele, aquilo era importante para ele, aquele era um momento especial para a vida dele. Nós precisamos aprender a restaurar esses conceitos. Eu trabalho com educação, tenho colegas aqui que trabalham na área da educação. E hoje a gente vê os cartoons, vê as piadas por aí. Quem é que manda na escola? É o aluno que manda na escola. Os pais são os primeiros a desautorizar os professores, os primeiros. E nós também colocamos essa regra em casa, desde o começo. Até prova em contrário, você está errado, seu professor está certo. Não é que professores não erram, não é que escolas não erram, mas se eu entreguei o meu filho para uma autoridade ensinar alguma coisa, eu deleguei, se eu desautorizo aquela autoridade, o que eu fiz? Eu quebro a autoridade diante dos olhos dos meus filhos, eles vão ficar confusos. Outra grande coisa que a gente tem problema hoje em dia é crer ou acreditar que o nosso cristianismo não precisa ser contra a cultura. A gente começa a falar, existem áreas da nossa vida, queridos, que nós precisamos ter determinadas radicalidades. Porque o evangelho é radical em algumas coisas. Talvez não seja em todos os usos e costumes, mas nós não podemos nos amoldar ao mundo ao nosso redor. E simplesmente dizer, não, isso é cultura, e cultura é neutra, eu vou bebendo, eu vou recebendo essas coisas todas.
Nós vivemos comunitariamente em casas, condomínios, prédios, onde a gente bebe a mesma água, assiste a mesma TV, compra pão na mesma padaria, faz todas as coisas iguais, e isso começa a nos fazer ser exatamente iguais aos outros. E quem aqui é pai já ouviu essa história, eu tenho certeza que você já ouviu essa história. Ah, mas o fulano pode. Já ouviu isso? Mas o cicrano pode. Mas o filho de... E aí, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, nós começamos a ter problemas. Porque nós não temos um rumo, nós não temos mais uma direção, um direcionamento daquilo que devemos fazer e não devemos fazer. Nós passamos a criar os nossos filhos exatamente da mesma maneira como os outros criam. Exatamente para as mesmas coisas. Nós temos um problema tão sério que hoje, na nossa cultura moderna, contemporânea, meninos e meninas têm que ser criados exatamente iguais. E está aí o começo do nosso erro. Porque meninas e meninos são diferentes. Deus os criou diferentes. E aí então, nós não criamos as nossas filhas mais para serem mães. Os casamentos na nossa cultura, eles se retardam cada vez mais. Cada vez mais. Não, deixa mais para frente, deixa mais para frente. Nós não temos mais a noção bíblica clara do papel do casamento na vida dos nossos filhos. Nós, pais, retardamos o casamento deles. E aquilo que deveria ser a nossa radicalidade bíblica com relação àquilo que devemos fazer e não fazer, a gente deixa para lá. E um último ponto que eu quero levantar a título ainda de introdução, é que existe uma crença latente na nossa cultura de que educação salva. Então o que nós mais precisamos para os nossos filhos é de educação. E nós começamos a esquecer, nós perdemos a perspectiva clara de que hoje a educação, ela é uma fonte de paganismo. Com raras exceções. Raras exceções. Eu costumo fazer a conta simples. Se você é um pai muito Caxias, essa seria a expressão, uma família muito certinha, centradinha, e você fizer todos os dias na sua casa 1 hora de instrução bíblica com seus filhos, você vai instruí-los durante 365 horas num ano. E se você não faltar nenhuma escola dominical durante o ano, serão mais 52 horas. Faz a conta, 365 mais 52. E esse é o volume de educação formal que o seu filho vai receber em cima da Escritura e da Bíblia. Isso se ela for bem feita. Agora, pela lei do Brasil, o seu filho deve passar no mínimo 800 horas por ano dentro da escola. E se essa escola não tiver nada de cristã, e se o professor dos seus filhos forem incrédulos, e se eles desprezarem a fé cristã, quem é que vai perder essa guerra? Quem é que vai perder essa batalha? Então nós, cristãos, deixamos de ter o nosso foco, a nossa visão no processo educacional que nós precisamos, naquilo que nós devemos trazer à nossa casa e à nossa família. E aí então nós começamos a criar uma série de idolatrias que nos acompanham, porque nós pegamos a boa cultura que Deus criou, as boas coisas que Deus nos deu e transformamos essas coisas em ídolos. Eu trouxe alguns exemplos, são só alguns exemplos. Ora, Deus criou, e eu disse lá no domingo passado, quem cria cultura é Deus. O homem direciona a cultura.
Então Deus nos deu uma coisa maravilhosa chamada trabalho. Nós pegamos o trabalho, distorcemos, convertemos numa carreira profissional, em alguma coisa que significa ganhar dinheiro, e transformamos a boa coisa que Deus nos deu numa idolatria, em pecado. E eu não estou dizendo que toda carreira profissional é pecado. O que eu quero dizer é que nós colocamos isso como o alvo, como a coisa, como o mais importante, como o principal na nossa vida. E somos capazes, e nós vemos isso dia após dia, gente destruindo a vida da sua família, destruindo a sua vida pessoal em função da sua carreira profissional. Aí é só, quer ver isso? Basta assistir qualquer filme. Porque a maioria deles traz esse retrato. A mesma coisa, Deus nos criou seres com criatividade, com habilidades, cheios de aspirações. A aspiração é um negócio bom. Nós, com a queda, transformamos a aspiração em ambição e nos tornamos gente terrível. As nossas ambições estão acima de todas as coisas, do próximo e do próprio Deus. Deus diz, a Escritura fala, nós acabamos de ouvir no texto do Evangelho que eu devo amar ao próximo como? Então o amor próprio não deve ser algo errado, feio ou condenável. A Escritura diz que eu devo me amar como é ensinado, porque eu sou imagem de Deus. Nós convertemos esse conceito num conceito de autoestima. E aí então nós estamos criando uma geração de filhos no qual a autoestima é a coisa mais importante que existe. E você tem que fazer tudo em função da sua autoestima, e se as pessoas ao seu redor forem boas, elas vão cultivar a sua autoestima o tempo inteiro. E a gente vai fazendo isso com as criancinhas. A gente vem com aquelas ideias absurdas, olha, você pode ser o que você quiser nesse mundo. Isso é mentira. Você não pode ser o que você quiser. Todos nós teremos limites. Eu queria ser astronauta da NASA, mas não deu. Então agora eu vou viver frustrado o resto da minha existência, que não devem ser muitos anos, porque eu queria e nunca fui. E assim a gente vai colocando na cabeça dos filhos e da sociedade, da cultura e na nossa própria cabeça. E esses ídolos vão se formando coisas terríveis. Por exemplo, Deus nos disse que devemos cuidar, ter, nutrir famílias. Mas hoje a gente vê pessoas sem equilíbrio na sua escala de valores, porque transformaram a família, e não Deus, no foco da sua vida. E a mesma coisa serve para os amigos. Tem gente que vive, que coisa melhor do que ter amigos? É maravilhoso ter amigos, é maravilhoso poder contar com pessoas, é maravilhoso ter a família da fé, mas eu não devo viver em função, porque eu posso ser escravizado. A mesma coisa com o descanso, a mesma coisa com o vestir, que é o básico da vida. E nós criamos uma chamada indústria da moda, que define como você vai se vestir. Não importa se é decente, se é indecente, se é feio e assim por diante. Então, queridos, aonde é que está a solução de aprendermos alguma coisa para ser essa contracultura? Ora, isso está exatamente na palavra de Deus. E eu faço questão de dizer, nós não cremos meramente num livro, nós cremos no autor do livro e naquilo que o autor escreveu no livro, e nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus, a começar da igreja e a continuar dentro das nossas casas para aprendermos a ser aquilo que Deus quer que sejamos. E a história contada nesse livro é uma história maravilhosa. É a história de um povo chamado a ser contracultura numa cultura de pecado. A ser luz no meio de uma história de trevas. A ser bênção no meio de uma sucessão de maldições. E Deus então chama seu povo, quer que esse povo tenha uma consciência clara do seu chamado,
Deus fala com esse povo, Deus forma esse povo. Isso começa lá no Antigo Testamento e ao longo da história a gente vai vendo o desenrolar da bênção, da mão graciosa de Deus trabalhando para que nós aprendamos a viver esse chamado da graça. O povo está agora prestes a entrar na terra prometida. Pergunta, prometida para quem? Se você pegar a sequência da história e caminhar para trás, você vai ver que Deus, em primeiro lugar, de maneira objetiva, havia prometido essa terra a Abraão. Mas antes de Abraão, Deus havia criado o homem na terra e havia dado ao homem o domínio sobre a terra. No meio dessa geração que se corrompeu, Deus escolhe um povo para mostrar a sua vontade, a sua verdade, e chama esse povo para uma caminhada. Na história desse povo, na caminhada desse povo, a gente vê muitas coisas. A gente vê erros, a gente vê acertos, e sobretudo a gente vê a graça de Deus agindo de maneira salvadora, para que esse povo seja um povo abençoador. E um povo que não só entendesse o seu papel, mas entendesse o seu papel de instrução à próxima geração. E esse é o nosso chamado da graça. Então, pense comigo que agora o povo está prestes a entrar na terra prometida. E eles deveriam entrar na terra prometida e deveriam ser uma bênção. E para ser uma bênção, eles não deveriam simplesmente viver da mesma maneira como os outros povos que viviam lá, porque eles viviam em trevas. Então, quando nós chegamos no capítulo 5 de Deuteronômio, o texto nos traz a chamada repetição dos 10 mandamentos, das 10 palavras. E Deus então apresenta a si mesmo, dizendo que Ele é esse Deus amoroso, bondoso, esse noivo cuidadoso e o exclusivo Deus daquele povo. Então, naquilo que convencionou-se chamar a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, Deus ensina o seu povo como amá-lo acima de qualquer coisa. Então, os 4 primeiros mandamentos nos ensinam o amor a Deus. Como é que eu amo a Deus? Primeiro, eu não tenho outros deuses. Como é que eu amo a Deus? Segundo, eu não faço falsas representações daquilo que Ele é. Como é que eu amo a Deus? Eu prezo o seu nome acima de todas as coisas. Eu não dou cheque sem fundo na praça, porque o nome de Deus fica sujo. E em quarto lugar, eu aprendo a amar a Deus, dedicando de maneira exclusiva o meu tempo para Ele. Esses são os 4 primeiros mandamentos. Como é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Cumprindo esses 4 mandamentos. Como é que eu amo o próximo como a mim mesmo? Os outros 6 mandamentos, ou a chamada segunda tábua da lei. Eu amo a autoridade, o 5º mandamento, eu respeito as autoridades, eu aprendo a honrar pai e mãe, eu aprendo a amar a vida, eu aprendo a amar a fidelidade, eu aprendo a amar a propriedade que é dada por Deus, eu aprendo a amar a palavra verdadeira, não dando falso testemunho, e eu aprendo a amar a Deus na dependência de todas as coisas. Eu não preciso cobiçar nada de ninguém. Quando terminam esses mandamentos dados por Deus, no capítulo 5, vem então o nosso texto, que nos ensina algumas verdades. Essas são as verdades que nós já vimos. Primeiro, a lei de Deus não é uma coisa teórica, que alguém um dia, um pastor, um teólogo aprendeu a respeito dela e que hoje muito legal que esteja registrado em algum livro. Não, a lei de Deus foi dada para ser lida, para ser apreciada, para ser amada pelo povo de Deus e para ser aplicada. Os estatutos, os mandamentos e os juízos que Deus mandou fossem ensinados e fossem cumpridos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que vimos é que a lei de Deus ensina o temor quando ela é aplicada. É interessante, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos, a gente vê essa
classe de pessoas que às vezes é apontada na Bíblia. Gente que não era crente, mas que era reconhecidamente gente piedosa. Lembram? Quem lembra algum exemplo? Cornélio, esse é o nosso exemplo maior. Ele não era um crente, mas ele era o quê? Piedoso, era um homem. Como é que alguém pode ser piedoso sem ser crente? Boa pergunta, né? Eu acredito que quando nós temos embebido na nossa cultura valores, verdade, mesmo que um indivíduo não tenha o coração exatamente, ele aprende a temer. E é isso que esse texto está me dizendo. Ensina essas coisas aos seus filhos na terra. Verso 2 diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus. Temas. Nós precisamos ensinar a lei de Deus. E até o incrédulo vai conhecer o significado e o sentido de alguma piedade. Terceira coisa que nós aprendemos é que essa lei de Deus é abençoadora. O texto nos diz que Deus vai fazê-los bem-sucedidos, para que eles tenham sucesso nas coisas que Deus ordenou e mandou, para que eles tenham seus dias prolongados. A lei de Deus foi dada para essas coisas. E por último, nós vimos no domingo passado que a lei de Deus é fundamental para que nós aprendamos a nos relacionar com Ele, porque ela nos apresenta a Deus como Ele é. Em primeiro lugar, Ele tem nome. Esse texto que nós lemos como Senhor, verso 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor, é aquele famoso Senhor com letras maiúsculas. E no Antigo Testamento é o nome de Deus, que nós não temos a certeza absoluta da pronúncia. Normalmente em português diz-se Jeová, alguns dizem Iavé, outros dizem Javé. O fato é que nós precisamos reaprender a ler esse texto, e eu vou ler com vocês aqui agora. Ouve Israel, Jeová é o nome de Deus, é o nosso Deus, Ele é o único Jeová. É isso que esse texto está dizendo. E o que o texto quer que aprendamos é que Deus exclusivamente é o único, não existe outro que se compare, não existe outro que seja verdadeiro Deus, só existe esse e ele tem um nome. E você já deve ter se deparado, se você aventura-se a falar com as pessoas sobre o Evangelho, que você começa a falar de Deus, as pessoas têm Deus com D minúsculo na cabeça. Não, a minha religião também é boa, a minha religião também é certa. O importante é você crer em Deus, não importa qual Deus. Você precisa crer num Deus. Se você crer num Deus qualquer, genérico, etc., já está bom demais, você já está acima da média. Toda religião é boa, toda religião leva para Jeová? Não. Nós precisamos ter como foco o ensino da verdade a respeito de quem Deus é. E então, o que Deus faz, o que Ele faz, como Ele faz. Observaram o que nós cantamos aqui hoje pela manhã? Nós começamos com um cântico que fala sobre a soberania do nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus que tem grandes obras, um Deus que tem caminhos justos, que tem caminhos verdadeiros, um Deus que é Rei das nações, um Deus que diz que todas as nações vão vir adorá-lo, não importa a religião, há um dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que esse Deus que veio encarnado para o nosso meio, vai falar: Jesus é Senhor. Essa verdade, queridos, é a verdade do Evangelho que nós temos que falar para as pessoas. A boa nova de que esse Deus único, exclusivo e verdadeiro veio para a salvação. Nisso nós aprendemos a nos relacionar com esse único Deus.
Por isso o texto diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E isso é fundamental para a nossa vida espiritual. É ter a verdade de Deus como parte da nossa vida. O coração, na linguagem bíblica, é o centro daquilo que um indivíduo é. Se você quiser conhecer alguém, você precisa de fato conhecer o coração. Se você quiser mudar alguém, você precisa de fato mudar o coração. É por isso que esse conhecimento, ele é um envolvimento completo. Essas palavras têm que estar no coração. Aliás, é requisito fundamental para que eu possa ensinar vocês. Eu não sei se você sabe, pastor é gente. Tem gente que acha que não, que é um pastor. Mas pastor é gente. Pastor tem emoções, pastor tem dias bons, pastor tem dias maus. Pastor pode passar por problemas, dificuldades, lutas. Mas domingo eu tenho que estar aqui pregando. E eu acredito que você, se você está aqui, você tem ouvido essas pregações uma atrás da outra, é porque você já percebeu que você pode confiar, independente do meu humor, e tem dia que eu vou estar mais rancoroso um pouco, vou brigar um pouquinho mais com você, de que isso do que eu estou falando aqui é algo que está no meu coração. Alguém que não tem essa palavra no coração podia chegar aqui e falar para você crer. Você creria, porque a verdade é a verdade independente de quem a fala. Mas você querer ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, você tem que acreditar que aquele que está falando, aquilo faz parte da vida dele. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo porque isso tem a ver com a nossa vida na nossa casa. Porque pai e mãe, numa certa medida, um mais do que o outro, são os pastores dos seus filhos. E aquilo que vai sair da sua boca, os seus filhos têm que perceber que vive, que mora no seu coração. Então não tente ensinar uma religião para os seus filhos que seja da boca para fora. Porque com o tempo eles vão te julgar e vão dizer para você assim, você é um hipócrita. Isso não significa que como pais, ou eu como pastor, que não erramos, que não pecamos, que não damos passos falsos, nada disso. Mas significa que uma vez essas palavras morando no nosso coração, o temor do Senhor mora no nosso coração, e esse temor se espalha na vida da nossa casa, esse temor se espalha na vida da nossa igreja. Nós precisamos aprender essa verdade fundamental de que o Deus único que deu a sua palavra para nós, Ele é o Deus que nos ensina para termos a sua palavra no coração. Deus nos livre de termos uma igreja que vive o evangelho da boca para fora, que feche, que termine. Porque a verdade de Deus, ela em primeiro lugar, tem que habitar no coração dos filhos de Deus. Queridos, nós somos uma comunidade de gente que conhece a Jesus, que converteu-se a Jesus, que vai errar, que vai pecar, mas o que o Senhor requer de nós é que tenhamos um coração convertido que se volta a Ele sempre. Deus nos livre de vivermos uma comunidade ou numa comunidade onde nós ignoramos as coisas do coração.
ou que nós simplesmente não nos importamos com as coisas do coração do outro. Eu pratico a minha religiãozinha aqui, eu pratico o meu presbiterianismo aqui, eu sou um cara XY, eu faço A, B e C, e Deus está feliz. Os outros que se danem. Deus nos livre disso. E nas chamadas confissões de pastor, faço essa para vocês. Hoje que somos uma comunidade pequena, nós temos condição de ter grande cuidado com o coração uns dos outros. Eu morro de medo no dia em que Deus nos der um crescimento maior e nós não soubermos ou não nos atentarmos para fazer isso. Deus nos livre de tal coisa. Então, queridos, como é que nós vamos aplicar essas verdades conforme nos é ensinado no texto? Essa palavra que habita no meu coração, logo ela faz parte daquilo que eu penso, faz parte daquilo que eu falo e se desdobra naquilo que eu faço. Isso tem que ser passado aos nossos filhos. O texto diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Essa palavrinha inculcar, ela tem várias possibilidades aqui de traduzir a ideia de repetir, quem sabe fazer um furinho e colocar lá dentro. Não tomem literalmente. Mas não desista de ensinar os seus filhos. Essas palavras do coração, elas têm que ser transmitidas com verdade e com integridade. Ensinar com diligência, ensinar com urgência, ensinar com atenção, ensinar com cuidado extremo, testando, averiguando se aquilo tem produzido a aprendizagem necessária. Quando a gente julga que uma coisa é importante, a gente fala disso o tempo inteiro. E se tem uma coisa que eu vejo muitas vezes nós mesmos negligenciarmos, é exatamente a vida espiritual dos nossos filhos. Qualquer coisa toma o lugar da vida espiritual dos nossos filhos. Nós fazemos trocas o tempo inteiro daquelas coisas que são essenciais por aquelas coisas que no nosso julgamento nós achamos deveriam ser as essenciais. E nós então precisamos voltar os nossos olhos para a Escritura, para que a Escritura nos diga, determine aquilo que é o essencial e primordial para a vida da nossa casa e da nossa família. Porque só assim seremos diligentes e cuidadosos. Cheguei no tempo agora em que os filhos são jovens adultos. Eles ainda estão descobrindo o que eles vão ser, estão descobrindo o que querem fazer pelo resto da vida deles, estão tentando achar que profissões vão seguir pelos seus dias adiante. Coisas que são importantes, eu não tenho a menor dúvida. Coisas com as quais a gente trabalhou lá atrás, tentando ver os resultados hoje. Mas eu confesso aos irmãos que várias vezes ao longo da vida e da história, a gente tinha desânimo, porque eles não vieram com um manual para ensinar cada coisa que eles iam fazer, cada reação que eles iriam ter, e como é que eu devia ensinar, como é que a Denise devia ensinar e educar os filhos. Falo para vocês, é cansativo, mas é um cansaço de glória. É trabalhoso, mas é um trabalho da graça. Eu lembro que houve momentos na nossa vida e na nossa história, um dia numa reunião do conselho da igreja, com as famílias, nós sentados numa sala grande, todos em volta, eu falei para os irmãos da igreja, os meninos eram bem pequeninos, eu falei: irmãos, pelo amor do Senhor, que é o nosso Senhor, me dá cola, porque eu não sei como agir com esses meninos.
Eu não sei o que fazer na situação A, na situação B ou na situação C. E eu estou até hoje sem a cola. Mas o fato é que nós não podemos esmorecer no trabalho e na obra de trazer essa verdade de Deus à mente dos nossos filhos. A primeira delas, o Senhor é Jeová. Não existe outro. A segunda coisa, esse Jeová é Deus Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, que é um Salvador. É Ele que pode salvar a sua filha, sua vida, meu filho. Não terceirize a tarefa da evangelização dos seus filhos. Naquela história de que santo de casa não faz milagre, e Deus vai usar meios, caminhos, gente, igreja. Na nossa vida usou uma instituição para trazer luz à vida dos nossos filhos. O fato é que a consistência do Evangelho tem que ser mostrada por nós aos nossos filhos. Não desista de ensinar. A lição é essa: nunca desista de ensinar, não se deixe cansar, não esmoreça. Saiba uma coisa, a educação dos filhos não traz, como nós gostaríamos, sempre resultados imediatos. A vontade minha como pai, a vontade da Denise como mãe era sempre de ver os nossos filhos os mais comportados. Mas você sabe qual que é o menino mais difícil da igreja, né? Primeiro é o filho do pastor, depois é o filho do presbítero, terceiro lugar é o filho do diácono. Tem gente rindo aí, eu não sei porquê. Nós precisamos entender que os resultados não são imediatos. Não desista de plantar. Muitas vezes nós sentimos que estamos perdendo para o mundo, para as circunstâncias. Um pastor já velho, exemplo para tanta gente por aí, me saiu com uma agora, dizendo que não, o espiritismo é uma religião legal, é cristianismo também. A filha se casou com um espírita. Não desista da verdade, não desista de ensinar aquilo que a Escritura ensina. Inculque aos seus filhos a verdade. Transmita o Evangelho dentro da sua casa. Segunda aplicação é que o nosso amor a Deus ele tem que ser refletido não só na nossa religiosidade. Não pode ser igual aquele filho de pastor que disse, alguém perguntou para ele, você gostaria de morar onde? E ele falou assim, na igreja. Por quê? Porque lá meu pai é legal. Lá o meu pai é um sujeito bacana, ele está sempre rindo, está sempre contando história para os outros. Nossa vida cristã ela tem que ser, ela tem que estar embebida em todas as coisas que nós fazemos. A primeira coisa que é demandado de nós na palavra de Deus é uma coisa chamada constância. Constância. A nossa fé não pode depender do nosso humor. Não há hora, não existe hora de parar de ensinar a verdade de Deus. Por isso o texto diz, você fala disso, você inculca como? Falando, assentado na sua casa, andando pelo caminho, na hora de deitar, na hora de levantar, passa a ser um estilo de vida, pregar o Evangelho dentro da nossa casa. E sabe quem mais atrapalha isso? Eu. Eu sou a pedra. Toda vez que eu me deixava dominar pelos meus próprios humores, pelo meu egoísmo, pela minha vontade, que eu sempre achei, eu sou o pai dessa casa, eu que trabalho, eu que ganho dinheiro, então a minha vontade tem que prevalecer sobre a de todos.
E nós erramos em tantas coisas. Eu acredito que existem duas coisas envolvidas aqui nesse falar constante. Existe um momento de formalidade no qual nós precisamos usar da nossa vida familiar, devocional, para tratar das coisas da fé com os nossos filhos. Para acertar as coisas entre nós mesmos diante de Deus, no nosso dia a dia. Então nós precisamos, e se você não faz, você deve fazer, achar tempo na sua vida familiar, para de uma maneira mais formal, não significa que você tem que fazer uma liturgia, escrever e separar os hinos e nada disso, mas de uma maneira mais formal, instruir os seus filhos na palavra de Deus. Não é uma questão de legalismo, mas uma questão de coerência. Eu ouvi de um velho professor meu, e eu fiquei impressionado com ele. E quando a gente se impressiona com alguma coisa, a gente tenta imitar as coisas que aprendeu boas. Meu velho professor, eles eram vários filhos, Dr. Van Groningen, eles eram muitos filhos, a velha boa tradição reformada. E assim que os filhos estavam alfabetizados, ele começou a ler a Bíblia com os filhos e não tinha essas Bíblias legais, com gravurinha e tal. Estamos falando do começo do século passado. E ele começou a ler a Bíblia com os filhos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E todos os dias eles liam a Bíblia em casa. Quando eu cheguei naquele ponto que eu já não sabia mais o que fazer, eu lembrei da história do meu velho professor. E nós então, assim que os meninos estavam alfabetizados, começamos a ler a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Caminhamos bem até o capítulo da Bíblia que eu chamo o capítulo do meu fracasso. Isaías capítulo 37. Quando os meninos entraram para o ensino médio e a gente já não achava mais tempo para fazer a devocional familiar, a hora de fazer o culto doméstico, cada um tinha suas atividades e chegavam tarde em casa, nervosos, tinha que tarefa para o outro dia, chegava 8 da noite, no outro dia tinha que ter tarefa às 6 da manhã, tinha que estar em pé. Mas eu dou graças a Deus por Gênesis 1 a Isaías 36. Aonde hoje, depois de muito tempo, eu vejo os lampejos daquela verdade aparecerem na mente deles. Como alguma coisa que foi tratada lá atrás. É preciso formalidade, mas também, eu disse, vejo dois aspectos. Existe uma informalidade na aplicação daquilo que nós fazemos. Deus nos chama a todo momento, está aplicando a palavra. Tem umas aplicações que são fáceis. Todos os pais aqui já um dia pararam um carro em algum lugar ou abriram uma janela e mostraram para o filho um arco-íris. Quem nunca fez isso, levanta a mão. Você já fez. E aí você lembra de quê? De Gênesis. Olha, filho, é a aliança de Deus. E nessas horas é super legal a gente fazer isso. Ver eles fazendo essas coisas. Puxa vida, que negócio bacana. A questão é que muitas vezes a gente não consegue aplicar a aliança de Deus porque a gente está sentado na mesa brigando. E na hora da briga, na hora dos nossos próprios quereres, a gente chuta a aliança de Deus para lá. E quer aplicar a nossa própria sabedoria. Não faça isso. Alguns de vocês estão aqui com os filhos pequenos, ainda vão passar por muito. Alguns já estão, como eu, ansiosos pelos netos. Todos vamos ter a nossa oportunidade de poder instruir,
de poder aplicar essas coisas, tanto na maneira formal como na maneira informal. Ensinar os nossos filhos essa bem-aventurança. Lembra do Salmo 1 que a gente cantou? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 diz assim: antes o seu prazer está na lei e nela medita. De onde é que o salmista tirou essa ideia? De Deuteronômio 6. Ele era um leitor da Bíblia dele. Ele sabia que isso ia ser um prazer, um gozo e uma alegria. Então, primeiro, nós temos que transmitir o Evangelho na nossa casa. Segundo, nosso amor a Deus deve ser refletido em todas as áreas da vida. Terceiro, nós precisamos aprender a aplicar esse Evangelho com integridade. O texto fala sobre atar como sinal na mão essas palavras e por frontal entre os olhos. Os judeus, o reverendo Jonatas mencionou aqui rapidamente, eles adquiriram o costume de fazer seus filactérios. Então eles pegavam uma caixinha, geral, às vezes de couro, às vezes de metal, pegavam um pedacinho do material de escrita da sua época, escreviam com uma letra miudíssima alguns desses textos da Bíblia, enrolavam aquilo, colocavam dentro daquela caixinha e amarravam aquilo com uma faixa de couro bem larga, assim, enrolavam no braço, assim, saíam orgulhosos no meio da rua, dizendo: eu carrego a palavra de Deus. Ou eles fazem isso até hoje. Botavam a faixa na testa. Hoje ia ser considerado hippie, mas com a caixinha no meio, entre o frontal na testa, um texto da Bíblia. O Senhor Jesus lança-lhes uma crítica muito severa nos evangelhos. Porque aquilo era uma religião meramente externa. E o que Deus está nos ensinando aqui é aplicar o Evangelho com integridade. O sinal na mão, ele é um sinal de que as coisas que eu faço, elas têm que ser um reflexo daquilo que a palavra de Deus ensina. E consequentemente, estão no meu coração, e porque estão no meu coração, estão na minha mão. Eu tenho que fazer com integridade. Essa ideia da palavra de Deus estar na testa diz respeito à minha confissão, à integridade da minha confissão. Ou seja, aquilo que eu falo corresponde à verdade de quem Deus é, e aquilo que eu vou fazer então, quando eu for confrontado por qualquer pessoa, serei confrontado pela própria verdade de Deus. Isso tem muitas implicações. A implicação de que eu posso me levantar e dizer: estou falando a verdade, fui justo e quero a verdade aqui proclamada. Ou o outro lado. A palavra de Deus me confronta, eu errei, eu pequei e eu peço perdão. Integridade não é nunca errar. Integridade não é não pecar. Integridade é ser verdadeiro diante da palavra de Deus. E quando necessário, pedir o perdão. A aplicação do Evangelho e a sua influência. Verso 9 diz assim: escreverás nos umbrais de tua casa. Então, os judeus até hoje usam isso. Eles criaram uma caixinha, eles chamam de mezuzá, ou os mezuzot. E eles põem esse texto da palavra de Deus e colocam no lado direito da entrada da porta da sua casa. É um simbolismo bonito. O simbolismo é a ideia de que o que entra aqui dentro pertence a Deus e segue o ensino e as ordens da palavra de Deus. Nós evangélicos criamos o nosso mezuzot, né? Na minha casa, eu lembro, a gente entrava, tinha um aparador logo na frente da porta, um aparador de Bíblia, junto em cima, aberto no Salmo 92, né?
91 para dar sorte. Né? Símbolos são bonitos. Só que aquela Bíblia aberta, ela vai pegando poeira, porque ninguém manuseia, e aquelas palavras vão ficando embaçadas. Porque elas não fazem parte da aplicação do Evangelho, da influência do Evangelho. E é interessante, o texto se desdobra, né? Eles não tinham terreno com cerca. O que o texto está dizendo aí, quando diz nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, essas portas são as portas da cidade. As portas da cidade. É uma comunidade de gente que ama ao Senhor de tal maneira, de tal forma, que aquilo faz parte de tudo o que pensam, de tudo o que fazem, da maneira como fazem, porque amam ao Senhor e porque tem aquela palavra no seu coração. Existe um Deus. Existe um Salvador. E isso precisa ser parte da nossa vida. Eu separei para encerrar um exemplo, que eu acho muito bonito no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, que era um jovem pastor, ele diz assim: Timóteo, eu dou graças a Deus. Um Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Lembra? Paulo era perseguidor da igreja. Mas aparentemente aquilo que ele fez com consciência de que, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E ele diz: eu sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Eu me lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que eu guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, depois na tua mãe. E agora eu sei que habita em você. É um exemplo dessa palavra de Deus trabalhando. As características de uma fé verdadeira, legítima. Ele diz assim: Timóteo, tua fé é sem fingimento. A fé que eu guardo na minha consciência é uma fé para serviço. É um exemplo a ser seguido. Essa fé caminhou na sua família, que coisa linda, que coisa maravilhosa, na sua avó e na sua mãe, ela chegou até você. Uma fé que veio de gerações. Não é isso que Deuteronômio está dizendo lá atrás? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa fé vem sem fingimento, passa dos filhos para os filhos, e ela continua, e essa é uma fé até em circunstâncias que não são ideais, porque o pai, aparentemente, de Timóteo era um incrédulo. Aparentemente, ele não sabe. Mais adiante, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre esse evangelho, ele usa de novo esse conceito. Ele diz assim: Timóteo, eu sei que você vai ter lutas aí, mas você permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. Ele sabia a lei de Deus, ele tinha ouvido aquilo várias vezes das suas gerações. Você sabe de quem você aprendeu. Você desde a infância conhece as sagradas letras. E essas letras são capazes de tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo volta os seus olhos para o Antigo Testamento, para aquela palavra, e ele diz assim: sabe, Timóteo, toda a Escritura ela foi dada, inspirada, soprada por Deus, e ela tem uma função, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar na justiça. Nós queremos uma igreja, queridos, que tem essas características. Nós temos que ter o nosso coração voltado para a palavra de Deus. No dia em que o nosso coração for de fato e verdade convertido, nós seremos contra a cultura. Porque contra a cultura nasce no coração, porque a palavra de Deus transforma os homens. E aí então nós vamos ver e dizer: nossos filhos são homens de Deus, nossas filhas são mulheres do Senhor, e eles são perfeitos, aperfeiçoados pela palavra, e eles vão fazer boas obras.
Eles vão poder, pela graça de Cristo, pregar esse mesmo evangelho. Ver coisas que nós não temos esperança de ver transformadas, mudadas, porque eles foram mudados, porque eles pregaram o evangelho. Algumas pessoas perguntam, mas pastor, para que mais uma igreja? Não tem demais, não? Se você pegar num raio de 4 quilômetros daqui do lugar aonde nós estamos, nós temos pelo menos mais 5 igrejas presbiterianas da IPB. Mas se você pegar das outras denominações evangélicas, são dezenas de igrejas. É porque aqui nesse bairro nós também carecemos de ver a luz do evangelho crescer por meio da nossa casa, por meio dos nossos filhos, por meio da nossa influência. Porque nós fomos chamados para caminhar com Deus e abençoar o lugar onde Deus nos colocou. Então, se quiserem abrir outra igreja na próxima esquina e for boa mordomia dos recursos de Deus, façamo-lo. Porque nós precisamos ver esse resultado nessa contracultura da conversão. E assim veremos um mundo diferente. Então, queridos, meu último conselho do que devemos fazer. Nós precisamos crescer como igreja numa comunidade de amor verdadeiro, de amor esclarecido, que é fruto da graça de Jesus Cristo. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia de aplicação legalista da lei, porque não funciona. Quem tentou no passado já sabe que perdeu. Mas a minha proposta é que, como comunidade e igreja, em primeiro lugar, nós saibamos organizar a nossa vida em torno do culto doméstico. Transforme a sua casa num lugar de adoração. Não faça apenas orações mecânicas, mas procure diante de Deus com sinceridade, com verdade, mostrar que essa palavra que está no seu coração, ela afeta a sua vida, ela afeta os seus relacionamentos, ela afeta a maneira como você vai tratar as pessoas, a maneira como você vai fazer uso dos seus recursos. Mostre isso para os seus filhos. Mostre isso. Em segundo lugar, para nos livrar daqueles... Aqui eu estou trabalhando em como me livrar daquelas várias formas de paganismo que eu falei lá naquele primeiro slide. Desenvolva a sua vida familiar em torno do dia do Senhor. Ah, pastor, mas aí o senhor está falando em causa própria, né? Você quer ver os crentes na igreja? Claro que eu quero. Mas não é pelo meu bem não, é pelo seu bem. Nós trocamos a adoração e a vida comunitária e o culto público por qualquer coisa, gente. Não façam isso. Sabe aquela brincadeira de que quem falta 3 domingos vai para o tronco? Não é brincadeira, gente, é sério. Não existe vida cristã profunda, relevante, sem a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela está aqui manifestando o que ela é, ouvindo a palavra, cantando os louvores, adorando a Deus, tendo comunhão. E aí fica aquela recomendaçãozinha do pastor sempre. Você viajou, foi no domingo, não deixe de se reunir com o povo de Deus. Vocês pais estão aí, seus filhos estão pequenos, falta o culto por qualquer coisa. Quando eles chegarem na adolescência, eles vão querer faltar o culto por qualquer coisa. O que você vai falar para ele? Ué, por que a regra mudou agora?
qualquer coisa servia. Agora que você está com interesse, está vendo que a coisa que está... Eu não sei se você sabe, você que é pai de filhos pequenos, mas essa é a fase maravilhosa. Você pega, põe no carro, vai, volta, faz o que você quiser, mas vai acabar. E aí você vai ter a preocupação de querer vê-los na igreja. E eles talvez não queiram mais. Vai ter um tempo em que você ainda vai poder dizer assim, você vai. Eu fui consistente e te ensinei a vida inteira a fazer isso, mas se você não foi consistente, talvez você não tenha como dizer. Organize a sua vida familiar em torno do dia do Senhor. E quiçá um estilo de vida mais simples seja necessário para que você consiga fazer essas coisas. Para viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Para viver uma vida plena na presença do Senhor. Para viver a vida comunitária como fomos chamados a viver.